Nós temos hoje a instrução normativa para ser votada, como ficou definido na última sessão. Então, coloco em votação a resolução, a instrução normativa, que seja feita a leitura da ementa, por gentileza. Instrução normativa 2019. Regulamenta os procedimentos que serão adotados por todas as entidades da administração pública direta e indireta, sob a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com vista à preservação do meio ambiente. Então, colocamos em votação conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Conselheiro Sérgio. De acordo, senhora presidente. Então, aprovada. Senhores conselheiros, tenho também neste momento para trazer aqui trago para apreciação deste pleno, uma minuta de lei complementar, né, que é a ser enviada ao Poder Legislativo Estadual, cuja proposta foi encaminhada a esta presidência pelo conselheiro Rodrigo Siqueira, tratando sobre a alteração da Lei 5.604/94, que é nossa lei orgânica, referente ao anteprojeto de lei que trata da implantação do termo de ajustamento de gestão no âmbito deste TCE. Então, já foram distribuídas a vossas excelências, né, não somente a minuta, como também a proposta da lei complementar, quanto os argumentos apresentados pelo referido conselheiro. Então, eu trago aqui, eu acho nessa proposta a gente colocar se vossas excelências já estão aptos a que possamos já votar, ou gostaria também de ouvir o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, nós apresentamos ao gabinete da presidência uma proposta de encaminhamento para a Assembleia Legislativa. Eu estou lendo aqui lei complementar, mas eu acredito que seja lei ordinária. Lei ordinária, justamente. Está na minuta, né? Podemos fazer alteração. Temos que alterar para a lei ordinária. Eu tinha observado também. Visando regulamentar a celebração de termos de ajustamento de gestão por parte do Tribunal de Contas como uma forma de solução de demandas, solução de litígios que existem aqui no tribunal, principalmente com a finalidade de buscar o aprimoramento de políticas públicas, corrigir a atuação da administração pública de uma forma consensuada. Nós buscamos adaptar o modelo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, foi o pedido que eu fiz à minha assessoria, o trabalho é da minha assessoria, e também foi inspirada em minuta do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Então, portanto, a proposta era de que a presidência pudesse apresentar para o plenário, portanto, no exercício de sua competência, deliberasse e aprove o encaminhamento para a Assembleia como proposta de anteprojeto de lei ou não, né? Então, no exercício dessa presidência, eu já coloco em votação. Senhora Sim, conselheiro Fernando, com a palavra. Eu gostaria apenas de fazer aqui uma pequena consideração, até em função de algumas tratativas que eu tive com o presidente. Sim. Quando fomos à Assembleia Legislativa tratar, inclusive, da suplementação, que nós estamos necessitando urgentemente dela. E nós fomos recebidos pela mesa diretora da Assembleia Legislativa, que nos cobrava naquela ocasião, eu acho que eu falei até com alguns dos vossas excelências, estava cobrando o projeto de lei, a lei orgânica do Tribunal de Contas, de uma forma geral, aquilo que nós estamos com a comissão, trabalhando sobre ela, devidamente constituída por esse plenário. Portanto, eu acho que, provavelmente, isso aqui deve encontrar alguma resistência, porque isso deveria estar no corpo do projeto de lei maior que vai ser enfrentado pelo Parlamento alagoano. De forma que eu faço essa referência, senhora presidente, não tenho nenhuma dificuldade em aprová-la, que eu sei que isso é um avanço
para a nossa Corte de Contas, mas eu tenho a impressão que pode ser que ela sofra algum retardamento em função da necessidade, da cobrança que nós estamos tendo da mesa diretora do envio da modernização desse projeto de lei que está sendo gestado aqui por essa. Só é uma consideração que faço para que Vossa Excelência tenha o conhecimento desse meu sentimento. E essa avaliação política eu acabei não fazendo, eu vejo sempre com muita dificuldade realmente a aprovação de um texto quando é mais complexo, um texto normativo, seja um texto internamente, seja externamente. A ideia seria de que enquanto não houvesse aprovação do texto maior da lei orgânica, enquanto nós não discutíssemos e definíssemos um texto final para a minuta de lei orgânica a ser encaminhada à Assembleia, a gente pudesse trabalhar em algumas alterações pontuais do regimento interno para que a gente possa também trabalhar. Mas nós não estamos tratando aqui, me permita só fazer essa observação, nós não estamos tratando aqui do regimento interno, nós estamos trabalhando da lei orgânica. Lei orgânica. Eu me equivoquei ao usar a expressão regimento interno. Algumas alterações pontuais na lei orgânica para que a gente possa, inclusive, trabalhar de forma concomitante e de uma forma consensuada com o gestor. A ideia também do termo de ajustamento de gestão é fazer com que os litígios tenham uma solução, já que ao encaminhar para algumas diretorias, os processos têm uma certa dificuldade em receber instrução e o tribunal teria também como desafogar um pouco o volume de processos em tramitação nas diretorias e, acima de tudo, poder resolver ou apresentar uma proposta de melhoria para os serviços públicos de forma consensuada também. Ademais, a gente já tem se utilizado do termo de ajustamento de gestão, independentemente da existência de uma regulamentação. Essa ausência de previsão na lei orgânica e no regimento interno também, eu acho que não gera nenhum tipo de impedimento para a celebração de termos de ajustamento de gestão. Eu me lembro que teve um termo de ajustamento de gestão celebrado em 2012, na época pelo conselheiro Luiz Eustáquio, salvo engano, com a ratificação do Ministério Público de Contas, e temos uma proposta de termo de ajustamento de gestão em um processo mais recente que tramitou na segunda Câmara e foi deliberado pelos membros da segunda Câmara. Então, apenas para dar um pouco mais de segurança jurídica para essa solução, foi apresentado por mim. Obviamente que análise política eu não fiz, né? Vossas Excelências, na condução do tribunal, têm condições de avaliar politicamente o cenário externo melhor do que esse conselheiro. Realmente é muito interessante essa alteração da nossa lei. Mas, como bem colocou o conselheiro Fernando, não adianta, se a gente sentir que não vai prosperar. Mas eu gostaria de ouvir também o conselheiro Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, eu penso de forma semelhante ao conselheiro Rodrigo. Aqui se trata de uma questão importante para o Tribunal de Contas e para a resolução de questões que a gente vem se deparando no nosso dia a dia, cada vez mais comum. Então, a instituição do termo de ajuste de gestão pode resolver muitos questionamentos e procedimentos e atos de gestão que o tribunal entenda que o termo de gestão se aplique. Então, como é uma alteração pontual e que essa discussão pode ser levada num prazo muito menor, eu vejo aqui que não há problema em a gente dar continuidade a esse pleito aqui, à Assembleia e ao governador do Estado, até mesmo para dar uma resposta a essas situações que a gente encontra no nosso dia a dia aqui. Assim que eu penso, senhora presidente.
Diante de todas as colocações aqui, esta presidência coloca em votação, né, para que seja enviado ao Poder Legislativo essa proposta apresentada pelo conselheiro Rodrigo. E, ao mesmo tempo em que, como estamos na comissão da alteração da nossa lei orgânica, temos como presidente o conselheiro Anselmo, vamos também nos unirmos para tentarmos dar agilidade, né, para que possa ser enviado o mais breve possível essa minuta, essa mudança da nossa lei orgânica. Eu acho que é o nosso ponto principal, o nosso ponto de partida. Sem ela, a gente não conseguimos avançar. Mas coloco agora em votação a minuta da proposta do conselheiro Rodrigo, conselheiro Fernando. Senhora Presidente, eu vou pedir, venha, Vossa Excelência, só para fazer uma justificativa rápida do meu voto. Quero deixar muito claro, inclusive registrado em ata, que eu não sou contra, muito pelo contrário, eu gostaria que nós avançássemos nesse negócio. Agora eu voto no sentido de que o tribunal manda a lei completa e não apenas essa alteração. Muito bem. Conselheiro Rodrigo, já é a proposta de Vossa Excelência. Conselheiro Sérgio. Eu estou de acordo, senhora presidente, com a proposta. Então, que seja enviada ao Poder Legislativo Estadual a proposta aqui do conselheiro Rodrigo, onde faz alteração à nossa lei 5.604 do nosso tribunal, com a observação do conselheiro Fernando Toledo. Também passamos agora a uma outra, eu também, depois de distribuir a Vossas Excelências, aqui uma proposta de resolução normativa apresentada pela esta presidência. No ano de 2016, este Pleno, por intermédio da Resolução 1 de 2016, normatizou sobre o rol de documentos que devem compor as prestações de contas de governo e de gestão a serem apresentados a esta Corte pelos seus jurisdicionados. Então, desta forma, esta presidência, e também esta presidência, recentemente, ela foi provocada pela Controladoria Geral do Estado, né, por intermédio do ofício 221 de 2019, /CGE, que atuou no sentido de proceder com alterações no citado normativo legal, né, que foi a resolução normativa 1 de 2016, que ela, em especial, ela quer alteração do anexo 7, objetivando adequá-la ao Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, em razão de sua implantação no âmbito do governo estadual. Então, desta forma, objetivando preencher a lacuna existente e com foco no disposto no artigo 97, inciso 18 da Constituição Estadual, que trata da prestação de contas deste TCE à Assembleia Legislativa, bem como em atendimento à mencionada solicitação da CGE desse Estado, eu trago para apreciação deste Pleno, em obediência ao nosso regimento interno, esta minuta que está com Vossas Excelências, tratando sobre as prestações de contas anuais deste TCE ao Poder Legislativo respectivo. Então, eu também... Essa presidência está trazendo para Vossas Excelências ter conhecimento desta minuta e gostaria de colocar já em primeira leitura para análise de Vossas Excelências e sugestões no decorrer das sessões. Ok? Pronto, então passamos neste... Eu queria fazer só... Sim. Essa regulamentação ela vai servir mais como uma orientação interna para a elaboração das prestações de contas, né? Porque como quem recebe as contas é um órgão diverso, ele pode vir a exigir documentos complementares. Então, assim, isso aqui vai servir somente como orientação para o serviço do Tribunal de Contas na elaboração de suas prestações de contas. Isso. É porque nessa também foi recebida na presidência há alguns dias como agora citei aqui, um ofício
pela CGE, Controladoria do Estado, onde ela solicita que nossa resolução, que foi aprovada em 2016, ela seja alterada por conta do sistema, que eles estão fazendo as modificações, e para poder recepcionar essas informações. E aí, como tem uma documentação que eles não conseguem recepcionar, que seja alterada para uma melhor análise do envio dessas informações. E aí nós colocamos também, se a presidência colocou junto, o Tribunal de Contas, que não estava no rol dos documentos, estava para ser enviado, para ser feito a prestação de contas. E aí, mas assim, no decorrer das... Sim, conselheiro. Ela trata em seu artigo 1º da criação do parágrafo 1º, em que o Tribunal de Contas apresentaria prestação de contas à Assembleia Legislativa Estadual. Sim. Ateúdo que alude o artigo 97, inciso 13 da Constituição do Estado de Alagoas. Eu não compreendi bem, esse rol de documentos, ele está relacionado a essa prestação de contas ou a prestação de contas, a todas as prestações de contas? A todas as prestações de contas. Seria uma alteração na resolução de 2016, onde tem discriminado todos os rolos de documentos a serem encaminhados pelos jurisdicionados. E com esta resolução alteraria apenas acho que é deixa eu me recordar aqui, viu? Fazer uma alteração do anexo que tem no normativo, na resolução normativa, para que possa o sistema da CGE receber todas as informações sem nenhuma dificuldade. Seria basicamente essa colocação. Mas aí, como nós temos as sessões, que serão 4, aí haverá discussão, sugestões, mas de imediato seria para que o tribunal possa fazer a sua prestação de contas e alterando, né, o anexo 7 da resolução de número 1 de 2016 para o envio de documentos para... a esse novo modelo que para se adequar ao novo modelo da CGE. Ok. Seria basicamente essa situação. Ok? Tiraremos as dúvidas ao longo dessas Ao longo semanas. das leituras que serão feitas, colocamos hoje em primeira leitura, que seja feita a primeira leitura dessa instrução, dessa resolução, da proposta de resolução, está com o pessoal do plenário. Senhora Presidente, é só uma dúvida aqui. Sim, o Tribunal de Contas, ele como órgão da estrutura administrativa do Estado, que compõe o Estado, um dos órgãos que compõe o Estado e dentro da sua atividade de controle externo, ele também deve prestar contas da sua gestão, né, com a gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, conforme dispõe lá a Constituição, no parágrafo único do artigo 70. No caso da nossa Constituição estadual, há uma determinação, ou melhor, uma disposição no artigo 97, inciso 13º, de que ao Tribunal de Contas do Estado compete prestar suas contas anualmente à Assembleia Legislativa no prazo de 60 dias da abertura da sessão legislativa e trimestralmente apresentar-lhe o relatório de suas atividades. Bem, essa prestação de contas que o tribunal faz à Assembleia diz respeito assim, a sua gestão, mas isso após examinada aqui pelo próprio Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas não é um órgão auxiliar da Assembleia, mas é um órgão que auxilia a Assembleia no exame dessas prestações de contas, não só dela mesma, como dispõe aqui a Constituição Estadual, mas a do governador do Estado, por exemplo.
Então, o tribunal fica obrigado com relação às exigências quanto ao envio de dados e informações, sejam eles contábeis ou de contratos, licitação e daí por diante, tudo que afeta ao controle externo, ao próprio Tribunal de Contas. Então, na sua prestação de contas, o presidente do Tribunal de Contas, ele apresenta para exame aqui dentro mesmo, no nosso próprio órgão. E a partir daí é feito um exame, uma instrução, como qualquer um outro processo. E ao final disso aí, o tribunal aqui, o pleno do tribunal aprecia essas contas e aí encaminha essa prestação de contas para conhecimento da Assembleia Legislativa. Então, o Tribunal de Contas simplesmente presta essas contas depois de examinadas aqui pelo nosso tribunal, porque nós somos um órgão de controle e que nessa atividade exercemos o controle externo também, na atividade de exame e avaliação da gestão do próprio Tribunal de Contas. Então, requer também, talvez, até uma discussão a respeito da interpretação do disposto nesse artigo, ou melhor, no inciso 13º do artigo 97 da Constituição Estadual. Isso a gente tem observado também em outros estados da federação, que alguns estados não têm disposição idêntica a essa, mas o tribunal ele presta, digamos, conta à Assembleia Legislativa em outros estados da federação, apresentando relatórios de suas atividades de gestão, mas não uma prestação de contas para que o Poder Legislativo venha julgar. Então, o julgamento das contas do presidente do Tribunal de Contas do Estado é realizado aqui no próprio Tribunal de Contas, né? Então, isso não afasta ou não elimina essa prestação de conta de que dispõe o artigo 97 da Constituição Estadual. Inclusive, ele fala aqui, trimestralmente, apresentar relatório de suas atividades. É relatório de atividades da gestão. O que o tribunal está fazendo, o que o tribunal fez, né, durante aquele período, naquela gestão. Aqui não tem relação com o julgamento. E esses documentos exigidos nesse regulamento, nessa norma, nessa resolução aqui do tribunal, diz respeito à prestação de contas que o presidente faz ao Tribunal de Contas e que vai auxiliar no exame e análise dessas contas aqui no próprio Tribunal de Contas. Então, portanto, talvez tenhamos que repensar sobre isso, porque pelo que eu vi aqui num exame inicial, não é isso que dispõe essa resolução normativa, pelo menos num primeiro olhar. Então, eu queria deixar essas impressões pessoais, inclusive, né? Pode ser que Vossas Excelências tenham outro entendimento a respeito tanto dessa disposição da Constituição Estadual, quanto com relação a essa proposição de resolução normativa, mas isso aqui eu penso que a gente deveria discutir mais, até mesmo internamente, e até com a presença dos demais conselheiros. É como penso, senhora presidente. Obrigado. Eu queria aproveitar a oportunidade, senhora presidente, também, para ir na linha que falou o conselheiro Sérgio. Ele está corretíssimo. O Tribunal de Contas não presta contas à Assembleia, né? Contas de gestão. O Tribunal ele tem a obrigação constitucional de encaminhar relatórios de funcionamento, de atividade à Assembleia Legislativa. Mas a Assembleia Legislativa ela não faz julgamento de atos de gestão. Quem faz julgamento de atos de gestão, por força inclusive da própria Constituição Federal, é o Tribunal de Contas. Então a gente está dando aqui, através dessa resolução, um tratamento equivocado a essa apresentação de relatórios que deve ser periódica, e a Assembleia deve cobrar do Tribunal, sim, resultados, julgamento das contas de governo, parecer nas contas de governo, julgamento das contas de gestão. É perfeita a atuação dentro do modelo
de estrutura de poder que nós temos hoje no Brasil, na República Federativa do Brasil, mas não cabe a gente instruir um processo de prestação de contas como se estivéssemos prestando contas de gestão à Assembleia Legislativa. Então, eu acho que, com todo respeito e todas as vênias, a resolução ela vai além do que determina a Constituição Federal, o modelo da Constituição Federal, né? E gera, portanto, essa incompatibilidade da resolução. Não vou entrar nem no aspecto da Constituição do Estado de Alagoas, né? Ela tem que se compatibilizar com a Constituição Federal. E a Constituição Federal é muito clara como, quando estabelece competência privativa aos tribunais de contas para julgar a gestão, os atos de gestão. Então, eu não queria entrar nesse aspecto agora, somente ao final da apreciação dessa resolução normativa, mas, como foi muito bem colocado e introduzido pelo conselheiro Sérgio Maciel, eu aproveitei a oportunidade para tecer essas considerações sobre o ponto de vista jurídico, né? E também a oportunidade da gente corrigir eventuais falhas nessa resolução normativa para que a gente apresente, de fato, um relatório de atividades após o julgamento da prestação de contas, né, que é o que seria o ideal. Exatamente. Eu peço licença, conselheiro Rodrigo, rapidamente. Em síntese, o que eu quis dizer, o conselheiro acabou concluindo aí, é que o Tribunal de Contas ele deve prestar essas contas que ele presta à Assembleia através de um relatório da atividade da sua gestão. E a Constituição fala que essa prestação é trimestral e anual, apenas isso. Então, o gestor, o presidente dessa casa, após o trimestre de sua gestão, ele deve apresentar um relatório de gestão e encaminhar à Assembleia, apenas isso. E também anualmente, como dispõe a Constituição. Então, resumindo, em síntese, essa, digamos, determinação constitucional e que a gente também observa em outros estados da Federação. Apenas uma apresentação de um relatório de atividades de gestão, anual e trimestral. Sim, considerando a motivação, né, que a presidente traz do porquê da resolução, que seria uma demanda da CGE, talvez a adequação não fosse regulamentar a prestação de contas, o envio de relatório à Assembleia, mas alterar a resolução para dizer que ela regulamenta a prestação de contas a ser prestada perante o próprio Tribunal de Contas. Né? Porque se a demanda da CGE é justamente ela ter a possibilidade de acordo com o normativo, ela receber esses documentos de controle da gestão, efetivamente, né? Então, talvez A ideia seja essa, a alteração seria nos considerandos e no parágrafo 1º do artigo 1º. Eu entendo também que foi dessa forma a intenção da presidência de regulamentar, como na primeira resolução de 2016 não citou o Tribunal de Contas, apenas os judicionados dos municipais. Então, acho que a intenção aqui é que seja normatizado também quais os documentos que serão enviados, né, pelo Tribunal de Contas para que seja feita a análise. Não só como na primeira resolução, não trata do Tribunal de Contas. E agora, com esse ofício que foi encaminhado pela CGE, deixa também mais a preocupação de que documentos serão enviados para que seja recepcionada pela Controladoria. É basicamente essa a situação. Interessante, presidente, a dialética desse processo, até mesmo porque nós vamos tirando fazendo o melhor juízo das competências, mas eu acho interessante nós avançarmos de alguma forma, porque, pelo que eu tenho informações, o Tribunal de Contas tem feito as informações trimestrais à Assembleia Legislativa, mas não tem feito a consolidação. Não tem feito ao longo de toda a sua existência. Não estou falando de presidência e gestão A, ou B ou C. Então, tanto é que a Assembleia Legislativa tratava da mesma forma o envio do consolidado.
a sétima remessa do SICAP, né? Nunca enviava, porque também a Assembleia nunca tinha, o Tribunal de Contas não fazia esse envio. Portanto, como eu vi, de certa forma, essa discussão, eu acho interessante que nós, de alguma forma, aprofundemos essa discussão, mas que Nossa Senhora, Vossa Excelência, não perca a oportunidade de já colocar isso em encaminhamento, em andamento, porque nós ganharíamos tempo. Isso. Porque as alterações me parecem que são pontuais e me parecem muito esclarecedoras, tanto feitas pelos dois conselheiros como pelo Ministério Público. E nós poderíamos, então, fazer essas alterações ao longo desse tempo, que me parece importante a gente regulamentar para sanar de uma vez essa questão da Assembleia Legislativa fazer as suas pressões de conta, como o Tribunal de Contas fazer a Assembleia Legislativa. Assim como penso, eu acho que nós deveríamos tocar e fazer as devidas correções. Então, já está colocado em primeira leitura, né? E como já colocou aqui o conselheiro Fernando, no decorrer das sessões, vamos amadurecendo para que saia da melhor forma possível a nossa resolução. Então, neste momento passamos à ordem do dia. Já foi feita a leitura. Faço que faça a primeira leitura da resolução, da proposta. Resolução Normativa 2019. Dispõe sobre as prestações de contas anuais deste Tribunal de Contas, à Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas e dá outras providências. Lida em primeira leitura. Então, neste momento, passamos à ordem do dia, pela ordem para relatar o conselheiro Fernando Toledo. Senhora Presidente, eu não tenho matéria para essa sessão hoje. Na sequência, para relatar o conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, eu teria para relatar o processo 4185/2008, é um voto de vista da relatoria do conselheiro Anselmo Brito, e em razão dele não estar presente, eu estou adiando o processo para a próxima sessão. Solicitação atendida do conselheiro Rodrigo. Estou trazendo também para relatar um recurso de reconsideração, processo TC 14.558/2015, que é um recurso de reconsideração interposto pela senhora Maria Célia dos Santos Sandes, então gestora do Fundo Municipal de Saúde de Água Branca, em face do acórdão de número 1533/2017, que veio a ser publicado no Diário Oficial do Estado dia 18 de setembro de 2017 e que determinou a aplicação de multa em virtude do descumprimento de obrigação contida na Instrução Normativa de número 02/2010, que regulamenta o envio de documentos relativos ao SICAP, Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública. O plenário do Tribunal de Contas, na sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2017, constatou o envio intempestivo da terceira remessa do SICAP, referente ao exercício financeiro de 2015, que corresponde aos meses de maio a junho daquele ano. Em resposta, o presente recurso de reconsideração foi interposto pela então gestora, protocolado tempestivamente nesta Corte de Contas no dia 29 de setembro de 2017. A ex-gestora colacionou as suas razões recursais, documentos que demonstram seu afastamento por motivo de licença maternidade no período compreendido entre 21 de fevereiro de 2015 a 21 de junho de 2015, sendo prorrogada a designação da substituinte frente à Secretaria Municipal de Saúde até o dia 3 de julho de 2015. Dito isso, argumentou não ser a responsável pelo envio intempestivo da terceira remessa do SICAP do ano de 2015. Ao final, a recorrente requereu a isenção da aplicação de multa já mencionada e o redirecionamento desta ao gestor nomeado para governar as responsabilidades da unidade em estudo. Caminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
Este emitiu parecer de número 980/2018 da 2ª Procuradoria de Contas, opinando pelo não acolhimento do recurso de reconsideração apresentado, com a consequente manutenção da sanção pecuniária aplicada. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Eu ratifico o parecer 980 de 2018 da 2ª Procuradoria, pelo não provimento do recurso, considerando que a gestora indica um período de afastamento que se deu de 21 de fevereiro de 2015 a 3 de julho de 2015. Todavia, o vencimento da obrigação se deu em 30 de julho, já posterior ao período de afastamento comprovado. Então, tendo em vista que a responsabilidade pela remessa é daquele gestor que está à frente da unidade na data do vencimento da obrigação, e que em 30 de setembro de 2015 ela não comprovou o afastamento, esse já foi uma data posterior, então não é trazido aos autos nenhum fato capaz de desconstituir o fato gerador da sanção e o Ministério Público opina pelo não provimento. Doutor Rodrigo. Senhora presidente, de forma bem resumida, eu estou acompanhando o Ministério Público de Contas. O período de licença maternidade foi de 21/2 a 21/6 de 2015. A licença foi prorrogada até o dia 3 de julho de 2015 e o prazo para encaminhamento das informações ao SICAP se encerrou no dia 30 de julho daquele ano. Portanto, não havendo razão, eu estou conhecendo do recurso e negando provimento ao mesmo. Em discussão, processo lá relatado. Passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com relator, senhor. Aprovado. Vou fazer aqui umas alterações e apresento daqui a pouco. Senhora presidente, estou trazendo também um recurso de reconsideração, processo de número 2172/2013, que se trata de um acórdão proferido pelo plenário do Tribunal de Contas de Alagoas, acórdão número 1187/2018, deliberado na sessão plenária do dia 21 de julho de 2018 e publicado no Diário Oficial do dia 3 de julho daquele mesmo ano. Após a deliberação, esse conselheiro constatou que houve um equívoco no momento em que estava relatando, e o processo que era para ser pela aplicação de multa, e por equívoco na leitura do resumo, na produção do resumo, eu li como sendo de aplicação de prescrição da pretensão punitiva e arquivamento dos autos. Portanto, na mesma data eu encaminhei ofício ao Ministério Público de Contas, dando ciência do equívoco deste conselheiro, né, para que ele adotasse as providências que entendesse cabíveis ao processo. O Ministério Público de Contas interpôs recurso de reconsideração, tendo sido protocolado tempestivamente no dia 23 de julho de 2018. Colacionou em suas razões recursais fundamentos que demonstram a não incidência da prescrição da pretensão punitiva, e eu estou trazendo voto também no sentido de acolher o recurso do Ministério Público, no sentido de conhecer do recurso de reconsideração e aplicar multa ao gestor no seu patamar mínimo, pelo não envio tempestivo de contrato celebrado com a empresa LZ Eletricidade e Iluminação Limitada. Esse é o voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público.
O recurso de consideração ele foi interposto pelo Ministério Público de Contas após notícia dada pelo conselheiro relator desse equívoco no julgamento. Na verdade, a gente teve um período aqui em que eram trazidos muitos processos de reconhecimento de prescrição e a votação se dava em lista. E muitas vezes, inclusive, a gente se manifestou aqui em tese, né? Eu acredito que em tese a prescrição eu defendo que a prescrição é quinquenal, que incidem essas determinadas causas interruptivas, mas não havia a análise individualizada de cada caso devido à forma como esses processos eram trazidos para a deliberação. Então, quando nós recebemos o processo, foi verificado que, de fato, não havia a pretensão punitiva do tribunal não havia sido alcançada pela prescrição, porque o fato ele foi de junho de 2012, já em 2013 foi instaurado um procedimento e em 2015 foi feita a citação do gestor. Então, não há nem prescrição intercorrente, nem prescrição quinquenal, e então foi feito esse pedido, esse recurso de reconsideração. Hoje eu reitero aqui os pedidos que foram feitos para o conhecimento do pedido de reconsideração e no mérito para dar total provimento ao recurso, no sentido de reconhecer que não houve a incidência da prescrição sobre a pretensão sancionatória do Tribunal de Contas e a consequente reforma do Acórdão 1187 de 2018 para aplicação de sanção pecuniária ao senhor Luciano Barbosa da Silva, conforme prevê a nossa lei orgânica. Em discussão, processo relatado. Passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, sendo assim, minha pauta fica encerrada para o dia de hoje. Pela ordem para relatar o conselheiro Sérgio Maciel. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, tenho a relatar o processo TC número 3.438 de 2017, de origem da Câmara Legislativa do município de Champreta. Trata-se de consulta subscrita pelo presidente da Câmara Legislativa daquele município no ano 2017, senhor Daniel Klinger de Melo Teixeira, formulada nos seguintes termos. Ano passo, os estados e municípios receberam recursos provenientes da repatriação de recursos no exterior, sendo creditado em novembro do ano passado. Em dezembro, a União também repassou aos estados e municípios o valor recebido dos juros da repatriação desses recursos. Como é ser disso, o 12º do Poder Legislativo é regulamentado pelo inciso 1º do artigo 29A da Constituição Federal e o imposto de renda é item que compõe a base de cálculo para a receita do Legislativo. Pelo exposto, requeremos, Vossa Excelência, que seja emitido parecer quanto e quando da composição desses valores para a base de cálculo do 12º do Legislativo. O Ministério Público de Contas se manifestou nos autos por meio do parecer número 2137 de 2019, propondo resposta nos seguintes termos. A receita proveniente da repatriação, provenientes da repatriação integram a base de cálculo do limite de despesa do Poder Legislativo no ano subsequente à arrecadação. Os acréscimos da Receita Municipal, com fundamento nos recursos provenientes da repatriação de valores, podem ser usados para majoração das despesas do Legislativo, desde que haja previsão na lei orçamentária ou em créditos adicionais, em especial os provenientes do excesso de arrecadação. E somente deve ocorrer quando não aplicarem violação aos limites percentuais de despesa de impostos pela Constituição, artigo 29A, calculadas sempre em relação ao exercício antecedente. Em 1º de agosto de 2019, os autos vieram a este relator. Este é o breve relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público.
Como relatado pelo conselheiro Sérgio, há um parecer do Ministério Público propondo resposta a essa consulta. No entanto, na sessão do dia 17/9, a última sessão do Pleno, nós tivemos uma consulta formulada pelo município de Piranhas, nos mesmos termos, né? E como como vem sendo adotado pelo tribunal esse proceder, né, acho que seria o mesmo caso, né, de não dar prosseguimento a esse processo de consulta e remeter ao consulente o acórdão do processo 14.282/2016, que trata da mesma temática. Então, me abstenho de fazer qualquer defesa dos termos do parecer 2137/2019, por entender que, nesse caso, a consulta não vai prosseguir, devendo ser encaminhada ao consulente uma resposta que já foi realizada a uma consulta anterior, no mesmo sentido. Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, assiste razão o Ministério Público de Contas e o meu voto é nesse sentido. Então, assim, para poupar-nos, eu vou resumidamente tocar aqui nos principais pontos, afirmando que a presente consulta preenche os requisitos de admissibilidade elencados na nossa lei orgânica e no nosso regimento interno, razão pelo qual manifesto pelo conhecimento. Ressalto, como estabelecido no artigo 1º, parágrafo 1º da lei orgânica desta Corte de Contas, que a resposta à consulta tem caráter normativo e constitui pré-julgamento em tese do objeto sob exame. Eu faço também o registro que, embora não haja determinação legal ou regulamentar expressa, eu faço o registro de que o consulente não trouxe aos autos parecer de sua assessoria jurídica acerca do tema sobre apreciação. E aí eu também faço um destaque que na sessão plenária do dia 17 de setembro, agora, semana passada, esta Corte de Contas apreciou o processo TC número 14.282 de 2016, até de relatoria do conselheiro Rodrigo Siqueira, referente à consulta que tratou de dúvida idêntica desses autos, onde o consulente indagava se as verbas provenientes da repatriação de recursos no exterior deveriam ser consideradas na composição do cálculo para a definição do 12º do Poder Legislativo. Aí eu faço um breve comentário sobre esses recursos e também faço registro que esta Corte de Contas deliberou por integrar o fundo da participação dos municípios às receitas oriundas do regime especial de regularização cambial e tributária, como é denominada esses recursos da repatriação. E eles compõem a base de cálculo para a determinação do 12º a ser repassado ao Poder Legislativo Municipal. No exame daquele processo, resultou o acórdão número 096/2019, que foi publicado no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, do dia 18 de setembro de 2019, com fundamento nos artigos 29A, inciso 1º, e 159 da Constituição Federal, e artigo 6º da Lei 13.254/2016, firmando a seguinte resposta àquela consulta: as receitas oriundas dos recursos de repatriação, regime de regularização cambial e tributária, por integrarem as transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios, devem ser consideradas no cálculo do 12º da Câmara Legislativa Municipal, obedecidas às limitações do artigo 29A da Constituição da República de 1988. E aí passo ao voto. Dessa forma, pautado no princípio da economia processual e presentes os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da consulta sob exame, submeto a matéria a este egrégio plenário, propugnando pela adoção da seguinte decisão: 1. Conhecer da consulta por preencher os requisitos de admissibilidade previstos na lei orgânica do TCE de Alagoas,
e no regimento interno desta Corte de Contas. 2. Determinar a remessa ao consulente de cópia do acórdão 096/2019, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, de 18/9/2019, referente à apreciação de consulta idêntica desses autos, cuja resposta é a seguinte. E aqui é aquela resposta que eu tratei aqui no conteúdo da consulta, que eu acho dispensável a nova leitura. 3. Recomendar ao consulente que, em futuras consultas ao TCE, encaminhe parecer de sua assessoria jurídica, da ciência do relatório do voto e acórdão ao consulente, publicar a presente decisão e arquivar os presentes autos. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Em discussão, processo era relatado. Em votação, conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Aprovado. Senhora presidente, aí também só tem esse processo para essa sessão. Aí esgota a pauta. Então, pela ordem, conselheiro Alberto. Então, neste momento, encerramos a ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima em horário regimental.